Retomamos a nossa rúbrica O Outro Lado do Atleta. Venham connosco conhecer o João Cruz e o Serra. João Cruz, Serra, primeiro ano de séniores no bairro, primeiro ano a vestir em azul e amarelo. A Cruz chega-nos do Ribeirão, vindo da Pro Nacional, um experiente guarda-redes, 31 anos, uma carreira ligada sobretudo ao Ribeirão, mas também com passagens pelo Gondomar, Joane, Oliveirense. A tua experiência em divisões superiores, nomeadamente no Ribeirão, achas que pode ser uma mais-valia para nos ajudares na divisão de honra? Sim, considero que seja uma mais-valia por todas as experiências que tive no nível mais a sério, por assim dizer, que estava no nível mais profissional e desenvolves outras características que se calhar aqui não desenvolves. Quando eu praticamente só fazia vida de futebol, só jogava futebol e claro, treinar todos os dias, muitas vezes de manhã e tarde e adquires competências que se treinar ao final do dia não as tens. E mesmo as experiências de poder jogar contra jogadores mais evoluídos faz com que desenvolvas outras características, tanto de liderança como a nível técnico, que aqui podem fazer a diferença neste campeonato e aqui no clube. Ou seja, tudo é bagagem que depois acaba por se transmitir dentro de campo. Exatamente, isso transmite-se para dentro de campo. Começaste a tua formação no Trofense, até o primeiro ano de juvenil. No teu segundo ano de juvenil, rumaste ao Famalicão, onde pudeste jogar no Campeonato Nacional. Essa experiência de jogar em Campeonato Nacional, ainda nos juvenis, é enriquecedor? Sim, foi uma situação que aconteceu na altura. Estava no Trofense e não estava feliz de lá no Trofense e então apareceu a oportunidade de ir para o Famalicão e ainda para mais estando num campeonato nacional vi uma possibilidade de evoluir como jogador e como homem porque é um clube de cidade, é um clube que pronto, por estar na nacional também jogava contra os melhores da minha idade e fez com que eu pudesse evoluir e depois também no ano seguinte em júniores também continuei a jogar em campeonato nacional, mas aí na segunda nacional acabámos por subir à primeira nacional de júniores, o que foi muito bom porque jogávamos contra os jogadores da minha idade que hoje em dia jogam primeiras ligas e claro, acabou por ser muito mais motivante e para além disso de forma a que pudesse evoluir no meu futebol e como jogador, não é? Passamos aqui ao Serra, na sua formação, jovem médio, que fez o seu percurso sénior no Bogadense, depois de ter percorrido todos os escalões de formação do Trofense. Foi assim que foste apresentado, em setembro, aqui frente aos nossos adeptos. Estes teus 13 anos no Trofense, qual foi a experiência? Foi uma experiência, antes de mais, olá João, olá Joana, foi uma experiência, como é que eu ia dizer, foram 13 anos muito felizes. Eu gostei, é o meu clube, o Trofense, é o clube da minha terra. Nós tivemos a oportunidade de crescer enquanto homens, enquanto jogadores, e eu, no meu caso, desde os 5 até aos 18, 19, foi quando saí de lá. Foram 13 anos muito enriquecedores, nos quais eu fiz grandes amizades, sendo que os meus amigos, atualmente, grande parte deles foram feitos lá na formação. Havia um ambiente familiar que nos ajudava a querer permanecer lá e foi assim que foram passados estes 13 anos. O facto de todos crescerem a nível de futebol, a nível de qualidades, enquanto homens, como estavas a dizer, mas enquanto jogadores, todos juntos, realmente achas que faz parte para teres uma equipa coesa? Sim. Eu acredito que sim, porque nós crescemos tudo em simultâneo. Nós criámos laços que fora do campo que nos ajudavam a sermos bons dentro do campo ou a conseguirmos cumprir a grande parte dos objetivos que delineávamos. Era tudo muito positivo. Muito bem. Cruz, enquanto sénior,
Começaste no Ribeirão, estiveste lá 3 épocas. Depois disto, estiveste no nosso clube vizinho e que este ano está na nossa divisão, o Oliveirense. Acabaste por ser emprestado depois ao João e voltaste a rumar ao Ribeirão. Todas estas mudanças, enquanto teu percurso sénior, de alguma forma te desmotivou ou te podia ter desmotivado? Ou encaraste isso como algo positivo? Acabou por ser natural, porque pronto, eu comecei no Ribeirão enquanto sénior e já nessa altura o Ribeirão estava no nível profissional, por assim dizer, e tinha jogadores com muita capacidade. Pronto, e também no meu lugar também tinha jogadores com muita capacidade. Pronto, e esses 3 primeiros anos que estive lá serviu para crescer, apesar de não ter tido muitas oportunidades para jogar. E os empréstimos surgiram de uma forma natural, e eu encarei de uma forma natural para ver se tinha oportunidade de poder jogar mais e de poder evoluir. E aconteceu de uma forma natural, não é? Por acaso foram aqui clubes vizinhos, mas foram clubes que apesar de tudo, serviram para crescer. Não tenho nada a apontar em nenhum clube. Serra, ainda na tua formação, enquanto estavas no Trofense, tiveste a possibilidade de ajudar a tua equipa, aquela que acabaste de dizer que é da tua terra, que é o teu clube, a subirem ao campeonato nacional. Em ti, e mesmo embora tendo saído de lá, porque subiste a sénior, sentes algum tipo de orgulho de teres feito esse caminho? Sim, definitivamente. Foi no meu último ano de formação. Nós tínhamos uma boa equipa, lá está, com laços criados, tanto dentro como fora do campo. E poder terminar a minha formação, colocar o escalão mais importante da própria formação de um clube no Campeonato Nacional é sempre um orgulho enorme. Entretanto, nos séniores tiveste os teus 3 primeiros anos no Bolgadense, se a memória não me falha, e agora estás no clube que tanto nos diz, no bairro. Como é que tem sido este teu caminho, desde o Bolgadense até chegares a esta casa? Tem sido um caminho igualmente prazeroso, tal como foi na minha formação. Se bem que encontrei realidades um bocado distintas. No Bolgadense, nós, nas 3 épocas que eu lá tivemos sempre alguma dificuldade para andar nos lugares cimeiros e essa dificuldade também serviu para nos ajudar a crescer, tanto como jogadores, como pessoas, como tudo. E agora chegar aqui ao bairro e ter a oportunidade de lutar pelos lugares cimeiros, pelos primeiros lugares, é sempre muito bom e é um pouco diferente daquilo da realidade que eu conheci enquanto sénior até agora. Sim, porque efetivamente acabámos por, neste caso no bairro, embora não tendo perspectivas nenhumas no início da época, se calhar do lugar cimeiro que estamos, o que é facto é que estamos a fazer uma época extraordinária, e neste caso muito se deve a vocês os dois, não é? Porque são quem estão dentro do campo. Neste caso, Cruz, ainda como sénior, tiveste também no Campeonato Nacional de Séniores no Gondomar. Sim. E já no Ribeirão também estiveste na Pro, ou seja, é um escalão superior ao nosso. Um bocadinho ao par do que eu estava a questionar ao Serra, o facto de desceres uma divisão, porque estiveste na Pro, desces à divisão de honra, o campeonato que estás a encontrar é muito diferente do que estavas habituado? Sim, em certa parte sim. Há algumas equipas que se nota diferenças, mas penso que encontramos equipas com capacidade para estarem se calhar em divisões superiores e principalmente os jogadores nessas equipas que têm qualidade para estarem em divisões superiores. Tens tido alguns contratempos a nível físico, nomeadamente nestes últimos meses. No entanto, pergunto-te, o foco continua aí? Sim, continua. Eu, infelizmente, não
é a primeira época que sofro de lesão, já houve mais épocas e contratempos que sofri noutras épocas, portanto, nós vamos também aprendendo com esse facto, que é de basicamente cairmos, mas termos logo ter a capacidade de nos levantar e também, lá está, a experiência também traz-me isso, que é por basicamente já estar habituado a sofrer contratempos, também já tenho a capacidade de me automotivar e... Ok, ajuda-te um bocado na gestão desse psicológico que às vezes pode ser... Rapidamente tenho de voltar para ajudar, não pode ser diferente. Serra, porque não pode ser só o Cruz a falar, não é? Diz-me, na tua opinião, este teu caminho no bairro, até este momento, tem sido prazeroso? Sentes de alguma forma em casa, embora não sendo uma casa tua, tendo vindo de tantos anos no Trofense, sentes-te bem por cá estar? Sim, sinto muito. Foi logo desde o primeiro dia, nós fomos todos, eu falo por mim, mas acho que também falo pelo João, nós fomos todos muito bem recebidos pela equipa e mesmo pelos adeptos. Notámos uma grande proximidade entre os adeptos e os jogadores e isso transpõe-se para dentro de campo. Nós vamos para dentro de campo não só para ganhar por nós, mas também para satisfazer a massa associativa. Essa era a próxima pergunta que eu tinha, estava aqui destinada ao Cruz, mas ainda bem que a introduziste, que era como é que vocês sentem o apoio não só da massa associativa do bairro, de diretores, de direção, mas também dos sócios, que embora tendo um campeonato que traz algumas deslocações longínquas, como é que vocês têm sentido dentro de campo o apoio que nós vos tentamos dar na bancada? Posso responder? Assim, foi uma das coisas que me surpreendeu. Por acaso, quando cheguei aqui, foi o que se viu, principalmente os jogos que eu fiquei de fora, por estar lesionado, sentia os adeptos, basicamente. E ao contrário de outros clubes onde eu tive, eu sinceramente acho que os adeptos do bairro acabam por ser adeptos especiais, porque não é normal por vezes as coisas não estarem a correr bem e mesmo assim os adeptos apoiam-nos e não tenha, era mais fácil se calhar começar a mandar algumas bocas mas não, eles pelo contrário conseguem motivar-nos e lá está, eu considero os adeptos do bairro adeptos especiais. Eu lembro-me de uma situação em particular, não sei se vocês tiveram esse sentimento tanto no treino como no jogo a seguir. No jogo que vocês tiveram, no treino que tiveram a seguir ao jogo do Oliveirense, em que um grupo de adeptos e de jogadores do clube vieram ao treino dar-vos um certo apoio, um certo alento em continuarem a lutar. Logo a seguir tiveram uma deslocação a Terras de Mouro, que é uma deslocação longe, e eles fizeram-se sentir, na altura com bombos, com megafones e tudo mais. Para vocês que estão dentro de campo, é bom sentir que mesmo na contrariedade os adeptos continuam do vosso lado? Claro, eu acho que é sempre muito bom para nós, porque independentemente do que aconteça, nós sabemos que os adeptos estão lá para nos apoiar. Isso funcionou em todos os jogos, não me lembro de um jogo em que isso não tivesse acontecido e ainda neste fim de semana nós tivemos uma deslocação de Ilho Freio, que nós demorámos perto de 2 horas e chegámos lá e lá estavam os nossos adeptos, um grupo de 10, 15, 20, o que fosse, que cumpriram a mesma distância que nós, só para nos apoiar. Isso é muito bom. Da minha parte, em nome da direção, só tenho a agradecer o vosso empenho que tenho demonstrado até o momento. Continuemos até ao final da época a lutar, como estamos a lutar pelos melhores lugares possíveis. Agradeço-vos também por terem disponibilizado um bocadinho do vosso tempo para estar aqui connosco e vemo-nos aí no campo e nos treinos. Muito obrigado aos dois. Obrigado.